com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Congresso da AMUP reúne prefeitos e deve ser teste de popularidade entre Raquel e João Campos. Esse é o primeiro destaque da coluna política de A a Z desta segunda-feira com Mário Flávio, que já está aqui com a gente. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Esse congresso acontece lá no Centro de Convenções, é o 9º congresso da AMUP e deve contar, é claro, com dezenas de prefeitos, que fazem parte aqui do estado de Pernambuco. Nós temos 184 municípios e a maioria deve estar presente lá nesse congresso. Então esse evento, que deve ser aberto pela governadora Raquel Lira, também deve contar com a presença do prefeito do Recife, João Campos. E aí, Renata, fica aquele teste de popularidade. Um chega primeiro, depois chega o outro, aí concede umas entrevistas aos jornalistas que cobrem política e por aí vai. Mas, de fato, vai ser um evento que vai medir forças aí um pouco dos dois pré-candidatos ao governo na eleição do ano que vem. A gente tem até uma foto aí do outro congresso, que aconteceu o 8º, inclusive com a presença da governadora Raquel Lira, discursando nesse 7º congresso. Esse é o 9º. Então, Raquel, sem dúvidas, ela abre o congresso, que vai ter aí palestras interessantes durante todo o evento, mas sem dúvidas, Renata, é um evento que chama a atenção pela quantidade de políticos que teremos, pela importância do evento e também as discussões que serão travadas dentro desse evento, que começa às 9 horas no Centro de Convenções de Pernambuco. Por falar em Raquel e João, Mário, tem nova pesquisa aí já pensando no cenário para o governo do estado em 2026? Saiu agora pela manhã uma pesquisa da Simplex, do Instituto Simplex, mostrando uma distância grande de João Campos com relação à governadora Raquel Lira. Nessa pesquisa da Simplex aqui, o João Campos aparece com 56,5% contra 26% aí da governadora Raquel Lira. Essa pesquisa saiu hoje, mas veja, Renata, sexta-feira passada saiu outra pesquisa que tem um número um pouco diferente dessa aí que a gente está trazendo agora. Nessa pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Seta Inteligência, a governadora Raquel tem outro percentual e a distância lá entre ela e João Campos é de apenas 8%. João Campos, essa pesquisa aí, tem 44% e a governadora Raquel Lira, ela tem 36%. Então veja, de uma pesquisa para outra, a metodologia é diferente, como os números estão divergindo. João Campos está na frente nas duas, é claro, mas ele tem quase 40% de vantagem, a outra ele tem só 8%. Então, sem dúvidas nenhuma, os dois políticos estão ligados aí nessas pesquisas que foram divulgadas, mas de fato aí são alertas para os dois lados que estão sendo ligados, Se por um lado João Campos vai permanecendo na frente, e uma das pesquisas, Raquel, diminui bastante a diferença com relação a João. Falta muito para a eleição ainda, mas sem dúvida é um cenário que a gente vai tendo aí de polarização. Lembrando que semana passada o Cardinô, jornalista, desistiu de lançar a candidatura ao governo do estado. O pessoal do PL estava querendo apresentar ele, mas ele fez um vídeo e disse que não era candidato. Então a gente tem praticamente dois palanques aí e provavelmente teremos uma eleição no primeiro turno, porque quando tem apenas dois blocos partidários, dificilmente tem uma eleição no terceiro turno, no segundo turno, porque essa terceira via é quem leva a eleição para o segundo turno. Como não vai ter, então, ou Raquel ou João vão ganhar essa eleição no primeiro turno no ano que vem, Renato. Ô Mário, sobre esses dois números apresentados por você agora, o que é que você observa para que dê uma diferença tão grande e o outro já diminua tanto? O que é que essa pesquisa deve ter observado, ou se foi realmente o dia, se teve algum fato novo? O que é que você tem observado aí nas duas frentes, João Campos e Raquel Lira? Renata, olha, João Campos é mais forte na região metropolitana, isso é claro, e Raquel é mais forte no interior do estado. Então, pode ter havido um maior número de quantidades de eleitores, por exemplo, no interior do estado. A metodologia, para mim, da pesquisa deve ter sido diferente de uma para outra. A quantidade de eleitores também pode divergir, mostrar essa divergência entre os números aí. Mas, de fato, com um intervalo tão pequeno de uma pesquisa para outra, uma foi divulgada sexta, a outra foi divulgada hoje, então, assim, não dá para a gente medir, assim, a não ser o histórico das pesquisas, O histórico de pesquisa da Seta Inteligência, houve esse crescimento de Raquel comparando com a pesquisa que saiu em dezembro do ano passado. Então foi de lá que a gente pode concluir que ela subiu e João Campos caiu.
Agora, se você pegar o histórico, por exemplo, da Simplex, vai mostrar que os números pouco variaram. João Campos manteve essa numeração, aí, esse percentual, e Raquel também teve. Então é mais de um instituto para outro. Né? Agora, é claro que os dois têm pesquisas internas, que os dois têm trabalhado com isso, e eu conversei com os dois lados, e os dois lados dizem que os números são esses aí. O pessoal de Raquel está animado, dizendo que ela vem reduzindo a vantagem de João, e o pessoal de João disse que não, que essa distância mesmo da Simplex. Então, Renata, sem dúvidas nenhuma, a gente vai entender mais um pouco mais para frente. Mas, de fato, os dois lados estão jogando, os dois lados estão contando vantagem e os dois lados estão animados aí com essas pesquisas de intenção de voto. Lembrando que só começou o jogo, né? A gente vai ter todo esse resto de ano, é um ano de entregas para os dois, tanto para Raquel quanto para João. A Raquel assumiu o protagonismo no PSD, assumiu a presidência estadual do partido e levou mais de 50 prefeitos para o PSD. Por outro lado, João Campos vai assumir a presidência nacional do PSB e isso vai dar mais visibilidade ainda a ele e com certeza o ano que vem ele será a preferência do PSB no Brasil inteiro. Muito bem. Aqui tem outra informação para Mário repercutir, porque 3 petistas buscam consenso para presidir o PT em Pernambuco. E essa escolha influencia de que forma no governo do estado, hein, Mário? Renata, veja, no governo do estado eu não diria, mas, por exemplo, para levar o PT, né, para um palanque deles aí, influencia. Por exemplo, quem deve disputar a prefeitura o deputado federal, né, Carlos Veras, a prefeita secretariada Márcia Conrado e Sérgio Goiana. Márcia Conrado recentemente admitiu que vai estar no palanque de João Campos. Então, se Márcia Conrado assume essa presidência aí do estado, ela leva uma vantagem grande em relação para levar o PT para João. Né? Se essa presidência fica com Carlos Veras, a discussão ela é mais um pouco, digamos, dentro do PT, né, nessa questão. Mas, Renata, para mim, quem vai resolver essa situação aí é o presidente Lula, é ele que vai resolver. E lembrando que João Campos, semana passada, teve uma reunião com Gleisi Hoffmann e os dois meio que afinaram essa questão, essa manutenção dessa aliança nacional. O PSB hoje tem a vice de Lula, com o Geraldo Alckmin. João Campos defende que essa vice seja mantida. Então, o acordo vai ser o seguinte, Renata. Se a gente mantiver a vice para uma reeleição do Lula, o ano que vem, em Pernambuco, o PT segue na chapa de João Campos, provavelmente indicando a reeleição do senador Humberto Costa, que vai para o Senado. Então, hoje, hoje o PT está muito mais próximo, né, do João Campos do que Raquel. Embora ontem, por exemplo, Raquel esteve em Arco Verde numa reunião católica lá com a igreja, e Raquel, quando falava sobre a situação da transposição do Rio São Francisco, alguém na plateia gritou, graças a Lula, e ela reforçou, realmente, graças a Lula. Então Raquel faz gestos aí que demonstram, né, que ela queria muito o PT com ela, mas eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Para mim o PT fica mesmo com João Campos, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande, mas lembrando que petistas seguem votando a favor de Raquel na Assembleia. E aqui em Caruaru, eu vou até mandar aqui para o Carlos Dias uma foto, né, Renata, da abertura do São João na Roça. Foi até bom que eu me lembrei dessa história aí para que a gente possa... Teve deputado cantando, foi, Mário? Olha, teve inventando de cantar, né? Porque era melhor não ter cantado. E é um deputado que está muito próximo aí do Rodrigo Pinheiro, que é o deputado Fernando Monteiro. Né? Ele cantou lá Tareco Mariola, enfim, não foi lá, essas coisas todas não. Mas o que chamou a atenção não foi a presença do deputado estadual Fernando Monteiro, foi a presença dessa deputada que a gente vai mostrar agora aqui na foto. A presença de uma petista, a presença de Rosa Amorim, que inclusive não só esteve presente, como discursou e fez pose ao lado do Rodrigo Pinheiro. Isso acontecendo, Renata, mostra o quê? Que o PT está muito próximo também do governo de Rodrigo. A independência falada lá na Câmara. É isso que eu ia chegar lá. Aí nessa foto que a gente está aqui, quem não está vendo, né, na Cidade FM, no YouTube, no Felicidade, eu vou narrar para vocês que estão apenas ouvindo. Tem a Rosa Amorim com o microfone, ao lado dela tem Rodrigo Pinheiro com aquele sorriso que ele sempre dá, e ao lado deles tem o Galego de Lages, que é o vereador. A festa de abertura foi lá em Lages, na mesa azulina do Galego. Que é o dono, entre aspas, da festa, digamos assim, né? Lá.
Então, Rosa Amorim falou, fez pose para a foto e quem estava lá foi Edilson do MST, que semana passada declarou que estava na bancada de independência. Quem está na bancada de independência está muito mais próximo do governo do que da oposição. A verdade é essa. E a saída de Edilson do MST, ela foi um deslocamento da oposição para a independência e ficando muito mais próximo do governo. Então existe essa proximidade do PT aqui com Rodrigo Pinheiro e com algumas pautas que são votadas pela própria Rosa Amorim na Assembleia. Mas isso não quer dizer que eles vão estar no palanque de Raquel o ano que vem. A conferir, como diz o professor Marco Aurélio. Mário, só para encerrar, essa semana tem algum evento aqui na cidade? Tem a expectativa da inauguração do Hospital da Mulher para a semana ou do Janelas para o Rio? Não, né? Eu acho que não, Renato. Eu acho que essa questão vai ficar mesmo para maio, né? Porque a governadora Raquel, ela disse que inaugurava até o fim do mês, mas naquele evento, né, Lucas, que o prefeito Rodrigo Pinheiro estava inaugurando a Avenida José Rodrigues Jesus, ele falou na Hospital da Mulher, ele citou para maio, que é, se eu não me engano, não foi? Dia 9 de maio, que é fazer parte das entregas do aniversário de Caruaru, né, essa obra do Hospital da Mulher. E a agenda da governadora Raquel Lira para hoje, ela prevê, além da ida no Congresso da AMUP hoje à tarde, ela recebe no Palácio do Campo das Princesas, ela assina a ordem de serviço das obras de restauração do prédio do Liceu de Artes e Ofícios do Recife. Então, à noite, a governadora participa do lançamento do Comitê Feminino de Liderança Setorial, na FIEP. Então, ela cumpre a agenda à tarde e à noite lá na capital pernambucana. Amanhã, claro, e vai sair ainda a agenda dela, mas eu acho que essa questão da Hospital da Mulher fica para maio mesmo, fazendo parte aí do aniversário da cidade. E o presidente Lula, que vinha aqui em Caruaru em abril? Toda vez que eu recebo um release ou informação do assessor do ministro Silvio Costa Filho, aí ele, quando eu começo a digitar, ele já bota a resenha, né? Já sei, vai perguntar sobre o aeroporto de Caruaru. Esse bicho, faz mais de um ano que Silvinho esteve aqui, foi um carnaval danado, com todo mundo aqui, e nada desse aeroporto de Caruaru sair. E vez por outra chegou informação, assinada a ordem de serviço, liberação de dinheiro, e a gente tá aí em maio praticamente de 2025, e esse negócio desse aeroporto, que foi em abril do ano passado, essa reunião que teve aqui, que teve representante do governo federal, teve representante do governo do estado, teve representante da prefeitura, teve deputado, ex-deputado, suplente de deputado, olha o que teve de gente aqui para dizer, olha, fui eu que pedi. Esse pessoal sumiu. Vamos aguardar. Obrigada, Mário, até amanhã. Vamos aguardar e daqui a pouco o professor Marco Aurélio vai falar aqui, inclusive na fala dele, sobre a crise envolvendo o PDT, que pode, inclusive, Vânia Queiroz perder a vaga dele no Ministério da Previdência. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Como o Mário Flávio falou aí na sua coluna Política de A